E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta a mais um vídeo do nosso curso. Hoje a gente vai tratar do modelo de crescimento AK, uma das primeiras formulações, né, do ramo da teoria do crescimento, que recebe o nome de modelos de crescimento endógeno, ou teoria do crescimento endógeno, tá bom? Então a gente vai falar do modelo AK. Nós vamos apresentar a estrutura do modelo inicialmente e na segunda parte da aula a gente tenta introduzir algumas explicações teóricas para o modelo. Então é como se a gente trabalhasse primeiro com o que eu chamo de mecânica do modelo e na segunda parte com a economia do modelo. Tá? A literatura sugerida, né, para vocês fazerem a leitura é o capítulo de crescimento do livro do Mencken, tá? São 2 capítulos, podem ler os 2, que você tem a leitura da parte do solo e a leitura da parte do modelo AK. Então o que a gente viu no modelo de solo, pessoal? Como a gente tem no modelo de solo rendimentos marginais decrescentes ao capital, existe um limite para o crescimento baseado na acumulação de capital, né? Como o capital tem rendimentos marginais decrescentes, né, elevar a taxa de poupança não vai produzir um efeito permanente sobre a taxa de crescimento. Né? Além disso, o modelo de solo, ele tem a característica de assumir que o progresso técnico é exógeno, né? Um progresso técnico exógeno. Os modelos endógenos, eles vêm justamente atacar sobre esse ponto, atacar no bom sentido, né? Desenvolver sobre esse ponto, melhor dizendo. Os modelos endógenos vão então desenvolver formas, tá, de tornar o progresso técnico endógeno ao sistema, interno ao modelo, tá? Ao raciocínio do modelo. Então, você vai ter essa tendência aqui de tentar endogeneizar essa taxinha de crescimento G. Tá, então você vai normalmente introduzir um sistema aí de patentes, né, ou de proteção intelectual de uma forma geral. A gente vai discutir mais sobre isso lá na frente. Tá certo? Então a principal motivação dos modelos de crescimento endógenos é justamente essa. A principal motivação é fazer com que a tecnologia, o progresso técnico, ele seja gerado dentro do modelo, né? O modelo AK, ele não traz muita informação a esse respeito, mas ele traz conclusões gerais que a teoria do crescimento endógeno normalmente chega. Então é um modelo muito interessante para a gente começar a discutir, né, as ideias dos modelos de crescimento endógeno. A grande característica que vai diferenciar esses modelos do modelo de solo é que eles geram, na verdade, divergência de renda, né? Como se a distribuição de renda em termos internacionais entre os países nunca fosse melhorar, né? Os países mais ricos fossem ficando mais ricos e os mais pobres ficando, né, continuando essa armadilha aí. Então, seria muito difícil os países pobres alcançarem os ricos nesses modelos. Essa é a principal característica deles. Né? E de fato a gente vê esses resultados na prática, né? A gente já mostrou na aula de convergência de renda. Vocês podem recordar lá a sessão dos vídeos anteriores que empiricamente não se vê, né, não se constata uma convergência de renda muito forte entre os países. Deixa eu só marcar cronometrar a aula aqui, pessoal, para a gente dar início. Então vamos lá. Então a gente vai trabalhar com o modelo AK, né? A mecânica do modelo nós vamos falar agora das equações básicas, tá bom? E as implicações disso para a política econômica. E depois nós vamos justificar economicamente por que essas
suposições aqui, ou essa estrutura desse modelo aqui faria sentido, né? Pode fazer sentido. Então o modelo é muito simples, pessoal. Vocês vão ver que ele é muito mais simples, inclusive, que o modelo de solo. Tá? A gente vai novamente imaginar que não há progresso técnico, tá? Vamos imaginar uma população constante, porque a gente quer enfatizar a acumulação do capital, tá certo? O crescimento. A gente chama de capital deepening. A gente parte aqui, né? O que a gente tinha no modelo de solo? A equação per capita do produto era essa, né? Produto per capita é um A, isso aqui é a PTF, né? K na alfa. A grande questão do modelo AK é supor que esse alfa, pessoal, é 1. Ele tem o valor de 1. E a gente depois vai tentar justificar por que esse alfa pode assumir o valor de 1, que é crucial para a teoria. Com alfa igual a 1, nós temos essa função de produção destacada aqui, né? Que é y igual a AK. Então o modelo AK recebe o nome, esse nome em função da sua função de produção, que é y igual a AK, correto? E a gente vai ter agora, se esse alfa aqui é 1, né? A gente tem agora uma produtividade marginal do capital que é constante, ou seja, ela não declina como no modelo de solo, né? Isso vai fazer toda a diferença, vocês vão ver. Produtividade marginal, portanto, é A. Vamos às demais hipóteses. Olha, o investimento é igual a poupança. Vocês vão ver que agora, daqui para frente, é tudo similar ao modelo de solo, né? Muito similar. Então, o investimento é igual a poupança. E a poupança é uma fração da renda. S é a propensão marginal a poupar. O capital vai acumular da mesma forma, com o excesso do investimento sobre a depreciação, né? Vejam bem, como agora a gente já está trabalhando com um modelo que não tem crescimento populacional, inclusive, pessoal, todas essas equações aqui, elas já estão em termos per capita. Então a gente tem a função de produção aqui em cima, tá? A função poupança aqui embaixo, na equação 2, e a regra de acumulação de capital, que é a equação 3, que é capital cresce quando o investimento supera a depreciação. Aqui, olha, a gente substitui o investimento por essa fração da renda, que é a nossa equação 2, e por fim, dentro do y aqui, a gente substitui a expressão AK, que é a função de produção, né? Y igual a AK. Então a gente fica, olha, o capital acumula sempre que o investimento, que é uma fração S da produção, superar a depreciação. Para a gente resolver esse modelo, pessoal, basta que a gente encontre a taxa de crescimento do capital, então. Tá? E depois a gente vai mostrar que a taxa de crescimento do capital ela é igual à taxa de crescimento do produto nesse modelo. Então veja, a taxa de crescimento do capital, o GK, está destacada aqui na equação 4, é o quê? A equação 3 dividida por K. K pontinho sobre K. Então nós vamos fazer essa divisão com simples aqui, simplificações, né? Nós temos o que? GK igual a SA menos B. Né? Ou seja, agora, pessoal, vejam bem, a taxa de poupança está afetando a taxa de crescimento do capital permanentemente. Né? Ou seja, no modelo AK nós já temos uma grande diferenciação em relação ao modelo de solo. Vejam bem que a taxa de poupança ela afeta agora permanentemente a taxa de crescimento, não apenas os níveis. Por quê? Como o capital não tem rendimentos marginais decrescentes, se você acumula capital mais rápido na sua economia, ela vai passar a crescer mais rapidamente também. E como a gente calcula a taxa de crescimento da renda per capita? Olha, veja bem que a produção é Y igual a AK. A derivada no tempo dessa expressão é dy/dt igual a dk/dt. Correto? Então, qual é a taxa de crescimento de y? É dy/dt dividido por y, né? É a definição. A gente tem aqui gy. Só que agora a gente vai ter, olha, a dk/dt dividido por ak. De onde saiu esse ak? Surgiu daqui, porque a gente dividiu tudo por y. E y é igual a ak. Então, nós dividimos esse termo aqui por y, né? No segundo passo. Então, a gente vai simplificar esse A com esse A e vamos chegar aqui
GY é igual a DK, DT sobre K, e é GK. Ou seja, nesse modelo, quando a gente encontra essa expressão aqui, ó, a taxa de crescimento capital, ela é também a taxa de crescimento do produto per capita. Ou seja, essa economia cresce, né? O produto per capita, segundo o modelo AK, cresce de acordo com essa expressão aqui, ó, né? SA menos D. Guardem essa expressãozinha aqui que ela cai muito em concursos. Então, basicamente, esse é o modelo AK, pessoal. Muito simples de ser trabalhado, né? Muito mais simples que o modelo de solo, porque é um modelo linear, né? A gente tem linearidade em todas as suas equações, né? Então, ele é muito simples de simplificar e de trabalhar. Quais são as implicações, então, dessa expressão? A taxa de crescimento, implicação 1, depende positivamente da PTF, que é o parâmetro A, ou seja, quando o capital é mais produtivo, a taxa de crescimento é mais acelerada, e principalmente da taxa de poupança, né? Então, em contraste com o modelo de solo, a gente tem que elevações na taxa de poupança produzem efeitos permanentes sobre a taxa de crescimento da economia. Isso vem da constância da produtividade marginal do capital, como já comentamos ali. Não vai haver qualquer tendência para convergência de renda. Veja bem, olha, você tem que a taxa de crescimento da economia é SA menos D. Então, para a gente calcular a renda per capita em qualquer ponto do tempo, eu já mostrei para vocês como a gente faz isso, né? Na aula de eu tratei do modelo de Menckenheimer e Weil, de 1992. Eu explico como a gente chega nessa expressão aqui, né? Mas ela vem de uma equação diferencial que fala o seguinte: dy dt é igual a G, né? A taxa de crescimento da economia é igual a G. GY. Então, a gente resolve essa expressão com uma técnica de integral dos dois lados, etc. O que está falando? Olha, para qualquer ponto do tempo, a renda per capita inicial multiplicada pela sua taxa de crescimento, que é um crescimento exponencial com a taxa G, tá certo? Então, aquele G ali, ó, SA menos D, entra aqui, né? Ou seja, a renda per capita, pessoal, em qualquer ponto do tempo vai depender de dois parâmetros. A renda inicial, ou seja, se você era rico ou pobre, no longo prazo, isso vai determinar, agora isso é importante, né? Que a sua base de crescimento é importante no modelo AK e da própria taxa de crescimento. Então, se você quer que os países tenham rendas similares, eles têm que ter os mesmos parâmetros que é Y0, S, A e D. Ou seja, eles têm que ser igualmente ricos no início do período temporal e tem que crescer a mesma taxa. Ou seja, uma situação muito peculiar, né, de acontecer, né? Basicamente o que esse modelo fala é, se você tem pequenas diferenças na renda per capita inicial entre os países, essa diferença ela vai crescer ao longo do tempo e não vai reduzir. Ou seja, você não tem convergência, você tem divergência de renda. Tá? Pensem bem aqui, olhem para essa expressão e pensem o seguinte: vamos imaginar que dois países têm as mesmas taxas de poupança, de produtividade e a taxa de depreciação. Porém, um país tem o Y0 maior do que o outro, a renda inicial maior do que a outra. Como esse país mais rico vai estar crescendo a mesma taxa do país mais pobre, a diferença entre elas, entre esses dois países, nunca vai reduzir, pelo contrário, vai aumentar, porque o país mais rico está acumulando sobre uma base maior, né? Para o país mais pobre alcançar o país mais rico nesse modelo, ele tem que acelerar sua taxa de crescimento além daquelas dos países mais ricos, tá certo? Então, a gente conclui que em modelos endógenos, isso é uma conclusão geral dos modelos de crescimento endógeno, a hipótese de convergência ela é muito improvável, tá, pessoal? Convergência de renda. Agora, o que faz o modelo AK ser tão diferente do modelo de solo em termos de conclusão é justamente a hipótese do alfa igual a 1 na função de produção. Então, a gente precisa justificar, né, ou encontrar justificativos na literatura que expliquem esse alfa igual a 1.
por que esse alfa poderia ser igual a 1? A questão é essa, faz sentido esse alfa igual a 1? Como essa ideia poderia fazer sentido? Então, as duas principais explicações, pessoal, que a literatura traz, são essas aqui que eu apresento para vocês, tá bom? Vamos então agora passar para a segunda parte, né? Essa é a economia do modelo AK. A primeira explicação é que a gente pode entender o capital em um sentido amplo. O capital da economia, né, não seria apenas o capital físico, a gente pode incluir dentro desse capital também o capital humano, o conhecimento, né, dentro dessa medida. O capital ele incorpora não só o capital físico, mas ele incorpora também o conhecimento para se produzir, né, o padrão tecnológico, né, o desenvolvimento das técnicas produtivas daquele país, né? Então o capital ele incorpora esse conhecimento, essa ideia, né, de conhecimento. Então seria um capital mais amplo, né, uma medida de capital mais amplo, que teria não só capital físico, mas também conhecimento embutido. Você teria essa ideia, olha, o capital ele seria dividido em capital físico, que tem retornos decrescentes, e conhecimento ou ideias que têm retornos crescentes à escala. Na combinação de forças, você chama, né, você introduz o capital com retornos constantes à escala na função de produção. É como se a gente tivesse, então, pessoal, duas forças. Mesmo que em termos do capital físico, a lei dos rendimentos decrescentes seja muito forte, as ideias, né, e o conhecimento, a melhoria tecnológica, ela pode sempre compensar e melhorar aquele capital. Então, ela compensaria a tendência ao retornos decrescentes do capital ao longo do tempo. Então, numa aproximação, a gente chamaria esse retorno de 1. Então, a gente assumiu a hipótese aqui, pessoal, de que as ideias têm retornos crescentes. Por que isso é factível, né? Isso é verdade na teoria econômica. Por que as ideias, então, têm retornos crescentes à escala? Pense na elaboração, né, de uma nova técnica produtiva, de uma nova tecnologia, de um novo remédio ou de um novo software, né, importante para a produção, importante para a academia, etc. Essas ideias, né, essas tecnologias, elas têm um alto custo de desenvolvimento, então o custo fixo delas é muito alto. Mas normalmente o custo de reprodução é baixo. O custo variável é muito baixo e até desprezível. Por exemplo, quanta pesquisa não tem que ser feita para a gente descobrir, né, quantos recursos não são gastos para a gente descobrir uma vacina para a Covid, por exemplo. Uma vez que ela é descoberta, basta replicar a fórmula. Então, o custo variável é muito baixo. Dessa forma, a gente tem um custo médio que declina, né? Então, normalmente as ideias têm um custo médio declinante. Isso é característica, tá, de retornos crescentes à escala. Bens que têm rendimentos, custos médios declinantes, eles não são bem, né, precificados pelo mercado. Tá certo, pessoal? O custo médio, para ser declinante, tem que ter um custo marginal abaixo do custo médio. Então, se o mercado fosse precificar o preço ao custo marginal, você teria um preço que é menor do que o custo médio, que é o custo unitário de produzir aquela ideia. Ou seja, quando a gente tem retornos crescentes à escala, o mercado precifica esses bens com um prejuízo, porque preço igual ao custo marginal vai ser menor do que o custo unitário de produção. Ou seja, esse bem não existiria, né, naturalmente, numa economia em concorrência. Então, outra característica que vai aparecer nos modelos de crescimento endógeno, mas a gente não traz aqui, no modelo AK, é que normalmente os modelos de crescimento endógeno, em função dessas características, vão ter uma estrutura de criação de ideias que se distancia dos modelos de concorrência perfeita. Porque você tem que dar poder de precificação às firmas que produzem ideias. De outra forma, essas ideias não iam surgir naturalmente na economia, né? Então,
O fato de nós introduzirmos produção de tecnologia nos modelos de crescimento endógeno faz com que nós tenhamos também que introduzir concorrência imperfeita nesses modelos, tá? Outras questões também é que as ideias elas são mais ou menos bem classificadas como bens públicos, né? O que esses bens públicos? Qual a característica dos bens públicos? São não rivais e não excludentes. Então, mais uma vez, você tem que introduzir poder de mercado ou patentes, de alguma forma, para quem desenvolve ideia, ter como precificá-las. Então, essa primeira ideia, tá? Introduzir essa noção de capital ampliado, capital que incorpora o conhecimento. Tá? Então, como o conhecimento tem rendimentos crescentes e o capital físico tem rendimentos decrescentes, um equilíbrio de forças aí você poderia assumir um modelo, um estoque de capital que tem retornos constantes à escala. Essa seria a primeira justificativa. Uma outra forma de pensar nesse parâmetro alfa igual a 1, né, no modelo AK, é imaginando que, né, ou admitindo que a acumulação de capital ela não fica restrita à firma individual, né? Como o capital ele incorpora conhecimento, né, o capital traz conhecimento em si, à medida que as firmas vão acumulando capital, elas vão também, né, se tornando mais especializadas, né, com um nível de conhecimento aplicado à produção maior, e isso vai transbordando para outros setores. Né? Essas boas práticas produtivas elas vão transbordando. Tá? Então, são modelos de que a gente chama na literatura técnica, modelos de spillover de conhecimento, né, de transbordamento de conhecimento. Pensem bem, por exemplo, em firmas altamente especializadas que têm uma mão de obra especializada, né, uma mão de obra altamente especializada. Como isso não acontece? Vou dar um exemplo para vocês de né, que ocorre dentro da academia, né, dentro das universidades. Normalmente a gente tem colegas que têm mais ou menos, né, aptidão para certas práticas. Pode ser que o nosso colega tenha aptidão, por exemplo, para estatística, ele consiga aprender, né, ele ou ela consiga aprender técnicas estatísticas avançadas com facilidade. Né? Se essa pessoa estuda alguma nova técnica estatística, então, alguma nova forma de estimação, algum novo software, ela estuda e aprende aquilo, se ela for aplicar somente na sua própria agenda de pesquisa, uma hora ou outra ela vai passar a ter rendimentos marginais decrescentes a esse novo conhecimento que ela acumulou. Né? As suas próprias ideias vão ser exauridas, né? vão se exaurir. Mas esse conhecimento que essa pessoa acumulou, ela pode utilizar, né, contribuindo para a pesquisa de outras pessoas também. Com a mesma técnica, ela vai ajudar o colega A, o colega B, o colega C, ou seja, ela vai transbordar o seu conhecimento para outras áreas e vai aumentar a produtividade dessas pessoas também. Então, o fato de que firmas ou pessoas acumulam capital privadamente, né, em termos privados, isso não impede que esse conhecimento, né, essas técnicas, transbordem para outros setores. Né? Como a gente modela isso, então? Vamos supor uma firma, né? Vamos supor firmas que, do ponto de vista individual, elas enxergam seu processo produtivo tal qual no modelo de solo. Y igual a A, está na alfa, e esse alfa está entre 0 e 1. Então, as firmas enxergam individualmente que sua estrutura produtiva é muito similar ao modelo de solo, né, clássico, com esse alfa aqui menor do que 1, por quê? Como eu disse para vocês, em termos privados, aquele capital tem rendimentos marginais decrescentes, né? Mas as firmas, quando investem, elas afetam também o parâmetro A da produtividade, ou seja, lembrem bem do exemplo que eu disse para vocês do estudante. Ele acumulou capital, para ele vai ter rendimentos marginais decrescentes,
Mas se ele transmitir esse conhecimento, ele afeta a produtividade de todo mundo. Então, ao acumular capital, a gente supõe que a firma afeta a produtividade de toda a economia, né? Então, nós podemos postular que o A, que é o parâmetro da produtividade, seja uma função B, esse B constante agora é maior do que zero, do próprio capital, né, que se acumula na economia. Correto? Agora é elevado a 1 menos alfa. Substituindo a equação 2 na função de produção, a gente chega a esse modelo, ó. Y igual ao quê? BK na alfa menos 1 vezes K na alfa, que é igual a BK. Ou seja, é o modelo AK, né? Porque esses expoentes aqui eles vão se cancelar, né? A base são os expoentes, ó, 1 menos alfa mais alfa, vai ficar o K na 1. Ou seja, quando você investe, quando a firma investe, ela tem o retorno privado desse investimento, que é o aumento da produção via acúmulo de capital, mas ela também gera um efeito social de transbordamento. Então, o retorno social do investimento é maior do que o retorno privado. O investimento aqui ele é uma externalidade positiva, correto? Então, a gente modela o investimento como uma externalidade positiva. Então, pessoal, o modelo AK ele traz essa ideia. Olha, você está começando a introduzir aqui novos elementos. A gente está introduzindo características de bens públicos, as ideias, né? Estamos introduzindo rendimentos crescentes à escala, que vai requerer alguma forma de competição, né? Imperfeita, né? Alguma forma de competição imperfeita. Ou você está introduzindo aqui características de externalidades, né? Externalidades positivas, que é a nossa segunda justificativa. Ou seja, os modelos agora eles vão enriquecendo em suas características, né? Mas, em suma, as principais conclusões dos modelos endógenos diz o quê? De crescimento endógeno diz o quê? Que, potencialmente, os governos podem afetar a taxa de crescimento da economia com as políticas, né? Aqui no modelo AK, por exemplo, a taxa de poupança vai afetar a taxa de crescimento permanentemente. Em outros modelos, as taxas de crescimento podem ser afetadas, por exemplo, com o estímulo à pesquisa, né? Ou a melhoria dos mercados para proteger melhor quem desenvolve novas formas de conhecimento e de produção. Tá certo? Isso geraria o quê? Crescimento endógeno. Tá? O crescimento endógeno então surgiria agora de dentro das próprias mecânicas, da própria mecânica do modelo. No modelo AK, o crescimento é muito influenciado pela taxa de poupança, tá certo? Aí ele vai trazer, comparando, né, modelo AK com o modelo de solo, você tem essa questão. O que diferencia os dois basicamente é a hipótese de rendimentos marginais decrescentes ao capital no modelo de solo ou rendimentos marginais constantes ao capital no modelo AK. Né? Isso vai trazer, em termos de previsão, a diferenciação de convergência de renda e divergência de renda. Né? O modelo AK ele vai prever divergência de renda muito forte entre os países. O modelo de solo já vai prever alguma convergência de renda entre os países. Tá certo? A questão da taxa de poupança afetar a taxa de crescimento permanentemente no modelo AK ou temporariamente no modelo de solo, ela é importante, sim, mas ela é mais uma questão técnica, né? Porque a taxa de poupança no modelo de solo ela afeta a taxa de crescimento também digamos aí no curto prazo, né? Eventualmente a taxa de crescimento volta a ser G no modelo de solo. No modelo AK, a elevação da taxa de poupança aumenta a taxa de crescimento da economia permanentemente. Mas permanente e longo prazo são conceitos relativos, né? Por exemplo, se a gente tem um modelo de solo que uma taxa de poupança mais alta
acelere a taxa de crescimento por 150 anos, digamos assim. É um longo efeito. Apesar dele ser temporário, 150 anos ele acaba. Ele é muito longo, né? Então a diferença entre temporário e permanente, em termos práticos, ela é menor, né? Ela é menor. Um outro modelo que nós trabalharíamos aqui, pessoal, é o modelo de Lucas. Vocês vão ver que ele está lá no livro do Mencken também. Eu não vou apresentar isso para vocês, vou só passar por cima, né? Mas esse modelo ele pensa o seguinte: olha, vamos supor que a produtividade cresça à medida que as pessoas desejam acumular capital humano, né? Então as pessoas escolhem o quanto de capital humano acumulam, isso determina a taxa de crescimento da produtividade. Tá certo? Então o modelo de Lucas ele basicamente trabalha sobre o modelo de solo, só que em vez de chamar a taxa de crescimento da produtividade G de uma constante exógena, ele assume que essa taxa de crescimento da produtividade dependa do quanto que as pessoas decidem investir em acumulação de capital humano. Então, se você estimula a acumulação de capital humano na economia, você aceleraria a taxa de crescimento permanentemente no modelo de solo. Então, vocês podem fazer a leitura deste modelo no livro texto, tá? Ele é muito simples e dar em conta, tá? De captar essa ideia. Basicamente, a ideia do modelo de Lucas, de crescimento de Lucas, então é essa, né? De acumulação de capital humano, certo? A gente encerra aqui, então, pessoal, o módulo de crescimento econômico, tá? Na próxima aula a gente vai trabalhar com consumo e em seguida com investimento, fechando o nosso curso. Então, a hora agora é de, né, revisar os vídeos, reassisti-los e ir, né, capturando e absorvendo todas essas informações que nós trouxemos ao longo do curso de crescimento econômico. Tudo bem? Então, fiquem bem até o próximo vídeo ou até a próxima aula de consumo. Fiquem com Deus, até mais.